Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu tô aqui para falar sobre automobilismo, tá? Hoje não tem futebol, tá? Teve até um amistoso entre França e Croácia, mas eu acabei não assistindo. Então, eu não acompanhei muito futebol essa semana, acompanhei Brasil e França, só Brasil e França que eu já disse, né? Que eu já fiz um vídeo aqui, né? E essa semana eu deixei para acompanhar mais o automobilismo. Como? Eu acompanhei a NASCAR e a Fórmula 1, tá? A Porsche Cup eu acompanhei também, um pouco dela, mas eu não conheço muito a categoria, então eu prefiro não falar sobre ela com vocês, justamente por não conhecer muito, entende? Por não ter muito o que falar. Cara, mas vamos primeiro falar da NASCAR. NASCAR O'Reilly ontem, em Martinsville, ela foi uma prova que o primeiro e o segundo segmento passaram bem rápido, tá? Passaram bem rápido, tivemos uma quantidade normal, digamos assim, de bandeiras amarelas para a pista nesses dois primeiros segmentos. O problema é que no terceiro tivemos várias bandeiras amarelas, uma por uma, e finalmente uma bandeira vermelha, cara. Do nada acontece um Big One total, aí os caras resolvem dar uma pausa na prova, aí, vamos parar um pouquinho aqui. Depois disso, a prova foi até o final, e o Justin Allgaier acabou vencendo, ele que vence a sua segunda prova seguida, a terceira na temporada, né? Ele venceu em Darlington também, e é o líder do campeonato da O'Reilly, né? O Justin Allgaier, que, se eu não me engano, ele tem cinco finais de playoffs de NASCAR, e ganhou um, né? Que foi em 2024. Bom, na época que eu acompanhava bastante a NASCAR, acompanhava bastante como eu acompanho hoje. No caso, era em 2020 e 2021. Preferencialmente em 2020, foi quando eu comecei a acompanhar de fato e comecei a torcer pro Allgaier, por exemplo. O Allgaier era um cara que sempre estava disputando muito lá no topo, mas não tinha lá tantas vitórias. Não era um cara que você via e de início você já cravava que ele podia vencer, mas de vez em quando ele chegava e conseguia vencer e ia muito bem. Um cara que sempre pilotava lá em cima e tudo, sempre estava em top 10, disputava muitas lideranças, mas geralmente não emplacava muitas sequências de vitórias grandes. Hoje, depois desse título de 2024, parece que mudou, né, o negócio, mudou bastante. E hoje, ele tá muito mais maduro, tá? Muito mais maduro. O Gagner na terceira prova de sete, né? Foi sete provas, é, liderando o campeonato com muita vantagem lá em cima, né? Cara, talvez seja mais uma temporada dele, tá? Eu espero mesmo. Ele dessa vez a NASCAR ela não tem mais a temporada de playoffs, né? Você tem é claro que é muito cedo para dizer as coisas, né? Mas tipo assim, a NASCAR, vamos pegar a NASCAR Cup, ela tem 30 provas de temporada regular e 10 de playoff. O negócio é que assim, nos playoffs de antes, até ano passado, por exemplo, era assim, na Cup, vou pegar só o exemplo da Cup. Iam 16, tá? Iam 16. Aí a cada três corridas eram eliminados três pilotos. Até que na final chegavam quatro e quem chegasse na frente na final era o vencedor, né? Agora não é mais assim. Agora tem um formato que foi. Não me lembro exatamente de qual a qual ano ele foi, mas era de 2000 até 2010, alguma coisa assim, por exemplo. Ou 2006, não me lembro. Mas é o formato de chase, que você tem a temporada regular normalmente, e aí os 16 vão se classificar direto para o chase, que é como se fosse uma temporada regular, só que meio reduzida, de 10 voltas. Aí já não tem mais negócio de eliminar, já não tem mais negócio de final, nem de semifinal, nem nada. É só a galera disputando pontos lá em cima mesmo, é só isso. Outra coisa que também não tem mais na NASCAR é a vitória levar direto para o playoff. Não tem mais, né? Hoje você privilegia muito mais a constância, tá? Por exemplo, pilotos como o Michael McDowell, que venceu
a Daytona 500 de 2021, né? Se eles vencer só uma vez, ele já não é o suficiente para classificar ele, tá? Então ele tem que fazer ele tem que fazer uma temporada muito mais no nível que é para ser, tá? No nível que é para ideal de constância para ele conseguir entrar na zona de playoffs, cara, né? Então a vitória já não privilegia mais ninguém. Outra coisa que também acontecia muito era esse privilégio da vitória, era que causava eliminações de pilotos muito bons nos playoffs, né? Cara, vamos lá. Por falar em NASCAR Cup Series, acabei de assistir, terminou nesse instante, né? Vitória de Chase Elliott. Resumindo, como é que foi? Denny Hamlin pole position junto com William Byron lá largando na primeira fila. O Chase Elliott começa, se eu não me engano, em oitavo ou nono, não me lembro. O Denny Hamlin começa perdendo muitas posições, o Elliott, né? Eles largando em Martinsville, a pista é curta, e o traçado de dentro, nas curvas principalmente, ele é muito melhor do que o traçado de fora. E o Chase Elliott largando pelo traçado de dentro foi perdendo muitas posições. Chegou a ficar em 14º, 13º, entendeu? E teve dificuldade para poder subir depois. Tanto que o Denny Hamlin, apesar de algumas vezes ter sofrido várias ameaças, William Byron ter sido um cara que fundou muito no cangote do cara, chegou a ultrapassar, a ter algumas trocas de liderança entre eles. Denny Hamlin dominou o primeiro e o segundo segmento e ganhou os dois, tá? E ele liderou a maior parte da corrida. Até que o primeiro segmento, vamos lá, vamos voltar aqui. Na O'Reilly, a O'Reilly é sempre menor do que a Cup. O'Reilly teve 270 voltas, se eu não me engano. 270 ou foi 280, na real, 280. 60 no primeiro, 60 no segundo segmento e 130 no... Foi 250, perdão. Foi 130 no terceiro segmento, foi a O'Reilly. A Cup, 80 no primeiro, 100 no segundo e mais 120, se eu não me engano, no terceiro. Não, 220, perdão. 220 no terceiro segmento, tá? Então foi 400 voltas. 400 voltas, resumindo, né? 400 voltas de corrida. No terceiro segmento, o que acontece? Nessas 120, essas 220 voltas, perdão, eles ficaram aqui, ó, voltando aqui. Aí uma hora tem que ir pros boxes em bandeira verde, né? Tava tendo muito pouca bandeira amarela. A verdade é essa. Na Cup teve muito menos bandeira amarela do que na O'Reilly, tá? Aí o que acontece? Chase Elliott é o primeiro a parar. E aí ele para. Aí, apesar de tomar uma volta, ele já tá com pneus mais novos e continua na corrida. E depois que a galera vai parar, né? Um pouco depois dele parar, a galera vai começando a ter suas paradas para tentar estratégia. O que acontece? Denny Hamlin anda mais várias voltas, troca o pneu. Aí o pneu do Denny Hamlin com Chase Elliott estava de 29 voltas, quando o 9 assume a liderança. Tá? E o 11, Denny Hamlin, da Gibbs, já tinha o melhor carro no início, tá? O carro do Denny Hamlin estava muito equilibrado, muito bom, tá? Ele estava fazendo uma corrida excelente. E aí, tava vindo com tudo, tava perto de chegar, chegou a ultrapassar, bandeira amarela, cara. Bandeira amarela, né? Aí eles vão para os boxes de novo para trocar, todo mundo trocando os pneus. Denny Hamlin vai, Chase Elliott vai, Ryan Blaney vai, Ryan Blaney fez uma prova excelente, William Byron vai, e tá. Aí eles trocam, o Chase Elliott acaba saindo na frente mesmo do Denny Hamlin, foi isso? Foi. Saindo por pouco na frente do Denny Hamlin. E aí o Ross Chastain, cara, o Chastain foi o líder, porque ele ficou na pista. Aí o que aconteceu? Ele foi na relargada, ele foi perdendo posições,
né? E teve outra bandeira amarela, né? Dessa vez envolvendo 12 carros, apesar de que não foi um big one, porque os carros não sofreram muito, mas poucos carros fez. Inclusive o Bubba Wallace, número 23, que começou a corrida no terceiro lugar do campeonato, ele sofreu um acidente, ficou de fora da corrida, acabou saindo. E aí o veio lá a parada de novo, o Chase Elliott voltou liderando junto com o Chastain. Chase Elliott largando por fora, ainda conseguiu manter essa primeira colocação, porque o Chastain largou mal. E o Danny Hamlin, atrás dele, na linha de dentro, ficou preso. Aí o Chase Elliott assume a liderança. A partir dali era coisa de 60, 50 voltas para acabar. Ficava nisso. Eles chegaram a vir retardatários. Danny Hamlin e Chase Elliott disputaram. Né, o Danny Hamlin perseguiu o 9, o 11 contra o 9 perseguindo ali, tá? Mas não alcançou e acabou Chase Elliott vencendo a etapa de Martinsville, tá? Primeira vitória da Chevrolet no ano, primeira vitória da Hendrick no ano, primeira vitória do Chase Elliott no ano, é, se recuperando daquela final do ano passado, que ele fez uma final horrorosa e perdeu. Se eu não me engano, ficou em terceiro ou ficou em quarto, eu não me lembro, porque ele disputou com William Byron, Caio Lasso, o campeão, e o Danny Hamlin, o próprio Danny Hamlin. Ele disputou essa final com eles três aí. Cara, e é um alívio, é um alívio. Eu sou torcedor do Chase Elliott também. Na NASCAR, eu torci para quatro pilotos. Eu torci para Chase Elliott, pro Brandon Jones, pro Allgaier e também torcia para Hailey Diga, mas ela não tá mais na NASCAR Cup Series, nem na Truck Series ela não tá mais, né? Infelizmente ela já não é piloto. Já faz tempo que eu não vejo a Hailey Diga, a verdade é essa. Aí, tá. O que isso significa? Será que o Chase Elliott acordou pra temporada? Porque, não, mais ou menos assim, ele vinha constante. Ele vinha bem, né? Daytona 500 ele teve quarto colocado, chegou top 10. Por exemplo, quando o Hamlin, naquela vez que o Hamlin ganhou, eu não me lembro qual foi a prova, foi. Não, acho que foi antes de de Phoenix, antes de. Sei lá, Las Vegas, eu acho, se não me vem a cabeça aqui. Mas o Chase Elliott ficou em segundo. Ele tentou ultrapassar o Hamlin no final, não conseguiu e acabou que foi invertido, né? Agora, essa corrida de agora. E tá muito constante na temporada, ele sim tá buscando bem. Tyler Reddick, deixa eu ver aqui a posição do Tyler Reddick que eu não vi. Ele ficou em 15º, Tyler Reddick. Parece que as expectativas não estavam muito grandes nele ganhar essa prova, nem fazer uma real boa prova, tá? Mas ele continua mais líder do que nunca no campeonato. Cara, e que provaça do Logano, passou a corrida inteira lá em cima, no top 10, do final do primeiro segmento pro final da corrida, ele ficou no top 5 o tempo inteiro, cara. Muito boa a corrida do Logano. Ele que teve um começo de temporada muito ruim, né? O tricampeão, né? O tricampeão da NASCAR, Joey Logano. Ele teve um começo de temporada ruim. E antes dessa corrida ele estava em 16º, empatado com, não me vem à mente quem, acho que era o Michael McDowell, empatado, mas acho que no critério de desempate ele se safava, ele ficava na primeira, na 16ª colocação, sendo o último a passar aí para os playoffs. Eu vou abrir até a classificação aqui da NASCAR para. Tá aqui aberta aqui a classificação, ó. Tyler Reddick é o primeiro do campeonato com 40, não, perdão, 45 é o número dele, olha a confusão. Com 353 pontos contra o Ryan Blaney, que está em segundo com 271. Ryan Blaney que ficou em sexto, né? Fez uma corrida muito boa, mas depois da última relargada, ele se bateu um pouco com o Danny Hamlin, se tocaram ali, ele foi no muro, não conseguiu bem. Danny Hamlin, o próprio é o terceiro com 259. Chase Elliott é o número 4 da lista com 249 e o William Byron é o quinto com 238. Já o Ty Gibbs fez uma provaça, mas ele acabou no final, o final meio decepcionante, ele ficou em sexto, né? Não, perdão. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês
as colocações que ele ficou aqui. Ele ficou em quarto, né? Ele começou em quarto, ficou em quarto. Até que fez uma prova muito boa também. Mas no final ele até podia, mano. Ele até podia ganhar sim, mas não deu certo. A estratégia não deu certo. É, tá em sexto, tá? No campeonato. Aí Christopher Bell, Brad Keselowski, Kyle Larson e Chris Buescher fecham o top 10. O Bubba Wallace sai de terceiro para 11º. É, meus amigos. 206 pontos empatado com Chris Buescher, né? Mas nos critérios de desempate, ele acaba ficando atrás. O Joey Logano, que conseguiu a terceira posição, fica em 12º com 185. Ryan Prince com 180 é o 13º, Shane Van Gisbergen com 174 é o 14º, em 15º Carson Rossevar com 171, em 16º, fechando a zona de Chase, Daniel Soares com 167. O primeiro deles é o primeiro fora da zona é o Michael McDowell, com 158 pontos no campeonato. O Austin Cindric é o 18º, com 149. E o Ross Chastain, tá? Segue ele, o número 1, com 136 pontos, tá? O 19º. E, cara, o Austin Cindric também fez uma prova muito boa. Deixa eu ver aqui a posição que ele terminou, na verdade. Terminou em oitavo, tá? Mas ele começou lá em cima, tá? Ele começou em quinto, se eu não me engano. Quinto ou sexto, acabou terminando em oitavo. Caio Larson terminou em nono. O Larson tá em que posição aqui? O nosso número 5 tá em nono do campeonato, né? Nono na corrida, nono no campeonato, né? Se garantindo. Pô, tem 4 pilotos empatados aqui com 206, ó. O Keselowski, o Larson, o Buescher e o Bubba Wallace. É loucura. É isso, meus amigos. Isso foi tudo que eu quis falar da NASCAR Cup Series. Aí o Chase Elliott, ele ganhou por estratégia, como eu disse aqui pra vocês, tá? Ganhou por pura estratégia, porque senão ele não tinha ganhado. Agora, meus amigos, vamos para a nossa querida Fórmula 1. É, cara, teve corrida aí no Japão, Grande Prêmio de Suzuka. É, o. Como é o nome dele? O Antonelli largou na pole position e venceu, tá? Ele venceu. Em segundo foi o Piastri, em terceiro Leclerc, em quarto George Russell, Lando Norris em quinto, Lewis Hamilton em sexto, Pierre Gasly em sétimo, Max Verstappen em oitavo, Liam Lawson em nono, Esteban Ocon em décimo, Nico Huckenberg em 11º, o Isaac Hadjar ficou em 12º, o Gabriel Bortoleto, nosso Bortolenda, ficou em 13º, Lindblad em 14º, Carlos Sainz em 15º, Franco Colapinto em 16º, Sérgio Pérez 17º, Fernando Alonso 18º, Valtteri Bottas 19º, Albon 20º, Lance Stroll 21º, não concluiu a prova, e o Oliver Berman não concluiu também. Eu vou já falar sobre o Berman, tá? Ele é importante aqui. Olha, é o seguinte o que eu vou dizer aqui. Primeiro, Kimi Antonelli na pole e George Russell em segundo, geralmente é o normal, as duas Mercedes estarem dividindo ali. Às vezes o George Russell em primeiro e às vezes o vice-versa, tá? Só que a Mercedes não tem sido um carro que larga bem. Ela é muito boa no long run, ela é um carro mais rápido do que os outros, faz pelo menos 8 décimos de diferença. Na qualificação, desmonta todos os outros carros, cara, é sério. Mas nas largadas ela não tem ido tão bem quanto é esperado da Mercedes para essa temporada. Não conseguiu se adaptar, né? Porque começa a largada e o Oscar Piastri, que começa em terceiro, ele pega a liderança depois do carro do Antonelli nem querer andar, só querer depois. O Antonelli cai de primeiro para sexto, velho. As Ferraris que largam bem demais, né? O Leclerc e o Hamilton largaram bem demais, tá? O George Russell caiu de segundo para quarto, velho. Segundo para quarto. Loucura. A McLaren finalmente resolveu aparecer, né? Resolveu completar. Completou. Os dois pilotos finalmente completaram a prova, né? Na última eles não tinham completado. Nenhum dos dois não tinham conseguido nem largar. E na primeira prova, o Piastri não conseguiu largar também. Não conseguiu completar e só o Norris completou. E é isso, cara.
Começa uma largada muito boa, né? Mas a Mercedes perde. Bortoleto, nosso querido Gabriel Bortolenda, tá na Audi, fez uma largada ruim, tá? Parece as três primeiras provas foram assim. Ele reclamou no início da prova de que o carro não tinha muita aderência, então tava meio difícil de pilotar ali, né? E no final da prova ele acabou terminando em 13º, principalmente por causa desses problemas do carro. Pelo que parece, os problemas da Audi são os começos de prova onde os pneus não estão usados, né? Aí o carro fica com pouca aderência. Mas parece que os pneus vão se ajeitando depois, tá? Os pneumáticos da coisa vão conseguindo se adaptar e ter aderência e tudo, mas estava ruim. O começo foi ruim. E o Huckenberg fez uma provaça também, apesar de ele não ter feito uma super largada. Mas ele começou em 17º, 16º. Ele começou a. Não foi nem pro Q2, pô, se eu não me engano. E acabou indo ficando em 11º. Foi bem demais o Huckenberg, teve uma boa estratégia ali também. Cara, é o seguinte, vamos lá. A gente tem esse novo regulamento da Fórmula 1, com a Fórmula 1 querendo ah, é, melhorar um pouco a parte do entretenimento, tá? A Fórmula 1 tem sido repetitiva. Geralmente quem ganha as provas são apenas os pilotos que têm o melhor carro. Não conseguiu, depois de botar o teto orçamentário, a Fórmula 1 praticamente não conseguiu se tornar algo parecido com o estoque. É verdade que, vamos pegar a NASCAR. A NASCAR você tem a Hendrick, a Gibbs e a Penske dominando os resultados? Tem, pô, tem. Mas cada equipe tem três ou quatro pilotos, né? E também o negócio da NASCAR não é teto orçamentário, teto de gastos. A verdade é que a NASCAR não tem teto de gastos e o que pega são as especificações técnicas dos carros, né? Por isso a Gibbs está muito boa, né? O nosso querido Danny Hamlin está com um carro excelente, mas apesar da tríade dominar, e principalmente isso, não é só uma equipe, né? É uma tríade, que são as equipes que eu citei. Você tem a 2311 com o Bubba Wallace, que até essa prova agora, ele estava em terceiro no campeonato, cara, fazendo um campeonato excelente. Você tem o Tyler Reddick, que tá destruindo a NASCAR nesse começo de temporada, cara. Destruindo. Tyler Reddick ganhou as três primeiras seguidas e ainda ganhou em Darlington passado. Tem 4 vitórias na temporada em 7 provas, pô. 7 provas. Você tem o Josh Berry, que fez um bom trabalho hoje pela Wood Brothers. Quer dizer, bom trabalho mais ou menos, né? Porque ele começa em terceiro e cai, bicho. O Josh Berry caiu demais, cara. Terminou fora do top 10, né? Foi ruim a corrida dele. Mas assim, na qualificação ele fez um bom trabalho, tem chance de ganhar e tudo. E você tem muitas outras chances dos outros carros também vencerem, tá? De alguns outros carros. Como foi antes o Michael McDowell, é verdade que é uma zebra, mas é um carro, é uma equipe de baixo, tá? É como se fosse. Vamos pegar aqui um exemplo. Não, a Audi não. A Audi é meio de pelotão, dá pra ser uma Wood Brothers. Mas a Chip Ganassi, talvez. Ou a Richard Childress, ou a Richard Petty. Ah, a Richard Petty é o melhor exemplo. O carro do Eric Jones, né? Imagina o Eric Jones ganhando uma corrida. É uma zebraça, mas acontece, pode acontecer. Tudo questão de estratégia. Tem Super Speedways também. Pra isso. Michael McDowell ganhou no Super Speedway, né? Mas, cara, vamos lá. A Fórmula 1 tentou melhorar isso, né? Voltando ao nosso ponto aqui. E aí acontece que tinha muitas ultrapassagens ioiô. O que que acontece? Eles agora têm uma bateria de energia, né? Em que eles podem acelerar com tudo quando a bateria está cheia, né? Quando você pisa no freio, economiza energia, né? E o botão de ultrapassagem agora ele abre as duas asas, né? E acontece o seguinte: o carro ganha muito mais potência para ultrapassar, só que no final disso ele gasta toda essa energia e perde muita potência. Então, isso faz com que o carro de trás que economizou consiga devolver a ultrapassagem. Isso é uma ultrapassagem ioiô, que vem, um ultrapassa, mas ele pode
perder de novo. Hoje não aconteceu tanto, porque os caras foram mais econômicos. Os caras quiseram conseguir, quiseram guardar mais energia, é verdade. Mas aconteceram algumas, tá? Principalmente Russell e Leclerc. O Leclerc geralmente é o que não poupa de jeito nenhum a parte das ultrapassagens. Se ele é ultrapassado, ele devolve. Gera muito entretenimento Charles Leclerc, tá? Muito entretenimento. Mas parece que agora os pilotos vão ter que ser mais. Vão ter que ter um aspecto mais econômico. Vão ter que conservar muito mais do que eles conservariam numa Fórmula 1 antiga. Max Verstappen tem reclamado demais, né? Ele que é um piloto que eu torço, né? Ele e o Fernando Alonso são dois que eu torço. Eu tô torcendo pro Bortoleto porque é brasileiro, é verdade. Mas olha, Verstappen também não consegue mais se encontrar com o carro. Ele parece que o volante dele nessa corrida estava meio pesado. No Q2 ele foi eliminado. Ele ficou em décimo, largou em 11º, apesar desse oitavo. Ficou atrás do Radiar, né? O Radiar largou em nono, pô. Nono foi oitavo, não me lembro. Mas, cara, não, quem largou em nono foi o Bortoleto, quem largou em oitavo foi o Isaac Hadjar. Segunda vez, pô. Segunda vez na temporada que o Verstappen fica atrás do piloto 2 da Red Bull. E a Racing Bulls parece estar rodando melhor que a Red Bull, pô. É sério. A temporada inteira. É, cara. Aí, fica assim. Acontece que, pela primeira vez, aconteceu um acidente muito perigoso. Por quê? Franco Colapinto via no seu ritmo, né? E o Berman vinha com tudo que ele tinha, né, para cima, tudo que ele tinha. O que que acontece? Deixa eu ver. Ele tava coisa de 45 quilômetros por hora, macho, na frente, a frente do Colapinto de velocidade, cara. Aí ele vai tentar desviar, erra, sai da pista e se lasca aqui todinho. O Colapinto toma um susto, cara. Toma um susto e sai da pista. Sai da pista, mas consegue retomar. O Berman não. O Berman sai da pista de um lado, aí quando chega na curva ele já não consegue se controlar, o carro dele vai e bate no muro. Até que ele saiu mancando, cara. Ele saiu mancando e foi pro médico, né? Disseram que ele recebeu uma força G de 50 na batida. 50. Você tem ideia que é isso? Na Fórmula 1, você tem um alerta de quando o piloto recebe 15G, ele tem que ir para o centro médico obrigatoriamente. Tá? Obrigatoriamente. O cara recebeu 50G. Não teve nada no pé dele, apesar de ele sair mancando. Não teve nada, nenhuma fratura, nem nada, mas teve alguma coisinha no joelho, tá? Ele sentiu alguma coisinha no joelho, apesar de não ter sido uma coisa grave. Tem lá. Agora tem que ver, né, também o que vai acontecer com o Oli Berman. Um piloto muito talentoso, com uma equipe que está conseguindo ascender bem demais, né? Que é a Haas, né? E, cara, os- eu acho que a FIA vai fazer alguma coisa, porque quando se trata de segurança, né, eles colocam como prioridade. Entretenimento eles estão tentando formar de forma mais, formar de maneira mais gradual, perdão. Eles estão tentando fazer com que a Fórmula 1 seja uma coisa muito mais equilibrada. Aos poucos, isso vai demorar muitos e muitos anos, nós vamos ter que ter muita paciência. A verdade é essa, entende? Mas segurança é prioridade. Então, esse novo regulamento, desse novo botão de ultrapassagem, onde o cara ganha muita potência e depois perde, pode ser revisto. Será que vai ser revisto? Porque acabou causando um acidente perigoso, tá? Perigoso, muito perigoso. A partir daí deu safety car, né? O que eu não contei, o que eu omiti, talvez não de propósito, é que pouco antes disso acontecer, a galera tacou nos boxes, ó, trocou os pneus. Só que o Piastri e o Antonelli, eles não foram para os boxes. Entende? Aí chega a bandeira amarela e a Mercedes e a McLaren vê uma oportunidade. Vem para os boxes, bora. Vem para os boxes. Manda, chama os dois aí, vê uma oportunidade perfeita aí. Aí bota os caras para os boxes. O Antonelli sai em primeiro, o Verstappen sai em segundo. O Russell olha para frente e vê o companheiro de equipe dele
lá na frente fica puto. Meu Deus, esse cara teve muita da sorte. Vai acabar saindo em primeiro, vai acabar até ganhando a corrida com isso. Ficou puto praticamente. Porque a Mercedes. Porque tá sendo assim, nenhum dos dois quer ser colocado atrás. Ambos ou querem ser prioridade ou não querem que a equipe atrapalhe, né? Com esse jogo de equipe que geralmente tem. Então, ambos da Mercedes viram a oportunidade de vencerem a Fórmula 1, tá? E estão disputando. Então, qualquer coisinha já é motivo para os dois tentarem é, uma batalha um contra o outro, tá? Então é normal você ver a Mercedes um contra o outro aí. Ferrari aconteceu já. Vamos ver se a McLaren. A Red Bull ontem também teve o Radial e o Verstappen brigando. A verdade é essa. Tá sendo mais legal, tá sendo um jogo de equipe, quando eles não priorizam um nem outro. Então, essa postura dos pilotos de querer ser mais protagonista, tá massa, desde que você também deixe o outro tentar ser protagonista. É o que tá acontecendo, cara. É o que tá acontecendo, então isso melhora muito no entretenimento. Aí acabou que começou a largada, o Piastri foi prejudicado porque ele não saiu na frente do Antonelli, prejudicado entre aspas porque ele já estava atrás, né? Ele não sai na frente do Antonelli. A Mercedes ao vento é muito melhor, mas o Russell ficou segurado pelo Hamilton e pelo Leclerc. A verdade é essa. Chegou a tomar ultrapassagem, né, depois ultrapassou de novo. E é isso, cara. Depois acabou que o Antonelli ficou abriu muita vantagem. O que ele estava fazendo era tentar muito mais a melhor volta do que qualquer coisa, né? A Mercedes até mandou ele segurar um pouco o carro, mas ele em seguida fez a melhor volta da pista. Então, Antonelli, líder do campeonato, bem demais, voando o Kimi Antonelli. Ele é o mais jovem, tá? Ele é o piloto mais jovem a liderar o campeonato mundial com 19 anos, tá? O último a acontecer isso foi o Lewis Hamilton, que viria a ser heptacampeão quando tinha 22 anos, tá? Foi isso. Aí o Piastri ficou em segundo, né? Vamos ver aqui de novo. Ó, tá aqui o Piastri em segundo, como eu já disse, e o Leclerc em terceiro foi o pódio, cara, o pódio. Agora eu vou abrir para vocês a classificação da Fórmula 1. Vamos ver aqui. O Kimi Antonelli com 73 pontos é o líder, seguido de George Russell, número 2. O número 2 do campeonato, eu digo. Com 63 e Charles Leclerc com 49. Né? É o terceiro colocado. Lewis Hamilton, 41, é o quarto. Lando Norris é o quinto com 25. Oscar Piastri com 21 é o sexto. Oliver Berman com 17 é o sétimo colocado. O Oliver Berman, apesar de não ter conseguido concluir essa prova, fez dois top 10, tá? Austrália e China. Tá muito bem o Berman. Pierre Gasly é o oitavo. E o Max Verstappen, ó, nosso tetracampeão aí com a Red Bull é o nono. Tá ruim, tá ruim. Né? E aí vem outros aí, o Gabriel Bortoleto é o 14º do campeão, 13º, perdão, com 2 pontos, né? Empatado com o Carlos Sainz, que é o 14º, é isso. Resumindo a corrida foi isso, cara. Kimi Antonelli teve bastante sorte, né? Porque a estratégia previa que na verdade o Russell ia ser a primeira Mercedes, né? Depois que o Kimi Antonelli errou na largada, né? Mas a bandeira amarela, o safety car, que foi para a pista, deu a vitória para a Mercedes, né? Então é isso. Nós vamos ficar parado por mais ou menos um mês. A gente volta em maio. A Fórmula 1 volta em maio, perdão. Mas talvez eu volte aqui também para fazer análise da Fórmula 1, tá? Mas olha, a gente já vai ter o GP do Bahrein cancelado e o GP da Arábia Saudita também cancelada, porque os Estados Unidos e Israel atacaram lá o Irã, né? Bombardearam, mataram o Ayatollah Khamenei. O filho dele pode assumir aí no Irã. O Irã que tem tido problemas. A administração econômica era ruim. O, Tinha muitos manifestantes. Teve coisa de 40 mil mortos pelo regime. Aí começou essa putaria toda. E os iranianos estão começando a bombardear
vários países vizinhos, inclusive a Arábia Saudita, que é um rival histórico, né? E também o Bahrein. Chegou a cair perto do Bahrein ali. Então eles cancelaram. Eles acharam melhor deixar quieto, tá? Porque pode ser que conhecendo o Irã, pode ser que ocorra um ataque mesmo na hora, tá? Aí a gente volta lá pra maio, é isso mesmo, com Miami, tá? Miami pela Fórmula 1. E vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. É isso, eu vou ficando por aqui. Me diz aí, você acompanha NASCAR ou você acompanha Fórmula 1, tá? E você diga se você viu as provas de hoje. Diga o que você achou nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Até a próxima, fui.